Bom dia, nossa leitura bíblica de hoje, Mateus 7, de 21 a 27. Nós estamos aqui com o Padre Udinei Carneiro, da Paróquia Santo Antônio de Gurupi, para realizarmos nosso momento de fé, nossa leitura, juntamente com você que está nos assistindo hoje e todos os sábados, às 7 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Bom dia, doutora Andréa, bom dia a todos que estão nos assistindo também. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus, por estar participando desse projeto, estar podendo ajudar também as pessoas e também nos ajudar, porque quando a gente aprofunda na palavra, o ouvido mais próximo também é o nosso, Então, antes de falar para os outros, esta palavra ela serve de referência de vida para nós mesmos. Mateus 7, versículo 21 a 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, não vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra do Senhor, graças a Deus, Graças a Deus. Muito bem. Padre, essa leitura, ela diz muito a construção da nossa casa, que é a nossa família, e primeiramente a individualidade, O ser humano construindo a fé dentro de si, Isso. Aqui no início do texto, Jesus ele está afrontando, a hipocrisia. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, eles, doutores da lei, eles eram especialistas na palavra de Deus. Eu costumo dizer, se você quer falar bonito, a senhora já fala bonito, a senhora está estudando, aperfeiçoando, faz um curso de oratória, de direito, de letras, de comunicação. Agora, o falar é mais fácil, o viver é o mais difícil, E nosso Senhor, ele tem essa preocupação que aquilo que nós falamos venha também acompanhado da prática. Tem um ditado muito comum que nos ajuda a entender o início dessa palavra. Diz que as palavras nos movem, mexe com a gente, mas o que arrasta é o testemunho, a coerência de vida. E Jesus ele está rebatendo aqui os seus adversários porque eles falavam bonito, eles se expressavam bonito, mas não viviam esta palavra. Colocava fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não levantavam um dedo. Por isso que Jesus está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele coloca essa situação da rocha, como a senhora lembrou, a família edificada sobre a rocha, e a situação da casa construída sobre a areia. Agora é interessante a gente perceber que o Evangelho fala que vieram as chuvas, as enchentes, os ventos e deram contra a casa. O que significa isso para a família? São as dificuldades que vão surgindo. Quantos vendavais que uma família encontra na educação dos filhos, no relacionamento entre o casal. Então são os vendavais que vão surgindo, as chuvas, que às vezes é forte, outras vezes é mais branda. As enchentes, que às vezes o casal entrou numa crise profunda, então está vivendo uma grande enchente. Então nosso Senhor está dizendo o seguinte, olha amigo, se você construir a vida da sua família sobre a areia, em cima da areia, ela vai ser
destruída em breve. Agora, se você construir a vida da sua família na rocha, que é Cristo, que é o fundamento, vão vir também as enchentes, vão vir os vendavais, né? Vão vir as dificuldades, mas a rocha é mais firme e ela ajuda a sustentar. Padre, eu vivi exemplos e vivo exemplos, não só de facilidade, é construída a minha vida. Tenho muitos exemplos. Quem olha para mim hoje, né, para mim, para o meu marido, minha família, e só vê coisas boas, mal sabe quantas dificuldades e vendavais nós já vivemos, enfrentamos e saímos mais fortalecidos. E enfrentamos no dia a dia e sabemos que vamos viver ainda muitos outros, porque a vida é essa. Ela existe uma promessa, né, de amor, de viver junto, de conseguir fortalecer ainda mais a família, mas a promessa só existe porque nós queremos, nós fazemos por onde. E é nesse fazer por onde que eu falo duas coisas que eu até costumo brincar com minha família e falo. Primeiro, a gente não lava roupa suja fora de casa. Primeira coisa é que todos os assuntos pertinentes à família a gente realmente resolve e trata dentro de casa, dentro da família, né? Segundo, é que a gente vive buscando a leitura, mas não só da boca para fora. É viver mesmo a fé e viver buscando estar bem com um, com o outro, respeitando, amando, respeitando as diferenças, respeitando os limites de cada um, né? E eu vejo assim, eu vim para Gurupi, o senhor me perguntou hoje há quantos anos aqui? Há 25 anos nós vamos fazer, né? Então, há 25 anos em Gurupi, onde a gente veio 2 meninos para cá, buscando trabalhar, construir a família aqui e se relacionar com as pessoas e viver bem. E nisso vieram muitos medos, muitas dificuldades, saudade da família, mas nós resolvemos enfrentar juntos tudo isso. E vejo muitos casais que partem para uma vida a dois, seja mudando de cidade ou não, e não encaram de verdade a mudança na vida, que é viver junto e enfrentar juntas as dificuldades. E a palavra de hoje, ela cabe bem nisso aí, né, padre? Sem dúvida, porque às vezes, se a gente não procura esse enfrentamento, né? Em italiano eles têm a palavra affrontare, né? Ou seja, afrontar mesmo as dificuldades, né? Enfrentar aquilo que está na nossa frente, né? Fronte, afrontar. Se a gente não enfrenta as coisas que estão na nossa frente, a gente não vai resolvendo, acaba gerando dificuldade. Eu uso 2 exemplos bem simples. Um é da roupa. Né? A senhora falou da roupa de lavar em casa e eu vou me servir de um exemplo também. Às vezes, aquelas pessoas vão falando assim, hoje eu não vou lavar a roupa, senhora. Eu vou deixar para sábado que vem, vou deixar para o final de semana que vem, e vai acumulando. Quando a pessoa vai olhar o cesto de roupa, ela já está com mais preguiça, porque acumulou demais. E a vida, não só matrimonial, em todos os sentidos, também na família, a gente tem que ir resolvendo. Quando a gente tem uma pequena dificuldade no carro, eu já vou levar, porque se eu não arrumar, vai danificar mais ainda. Então a gente tem que ir resolvendo. Outro exemplo é, às vezes, aqueles quintais, né? A pessoa vai deixando as folhas de manga cair, vai deixando as folhas. Tem uns quintais que estão limpinhos. Caiu uma folha verde, mas caiu agora, ela até se destaca no meio das outras. Mas tem outros que fica pulbo aquelas folhas, porque vai deixando acumular. Então, meu amigo, minha amiga, as coisas a gente não pode deixar acumular na vida. A gente tem que enfrentar, como a senhora falou, não é o fato de mudar de cidade que vai mudar, né, as situações, as dificuldades de uma família, mas é o enfrentamento e enfrentar também com Deus, com a força do alto. Né, para finalizar esse assunto que a senhora tocou, eu sempre costumo dizer nos matrimônios que 3 coisas que ajudam a manter uma família em pé. A gente sabe que o amor, ele está acima de tudo. Eu não falo do amor porque ele já é indispensável, né? Sem amor não se faz nada, sem amor não se constrói. Mas eu destaco a oração,
Porque a oração, ela é intimidade com Deus, né? Ela é intimidade com o Criador. Ela é o respirar da alma, né? É o encontro da criatura com o Criador. O segundo ponto, o diálogo. Como é importante o diálogo dentro de uma família. Nós temos hoje famílias, às vezes, que se separam só por causa de uma pequena discussão, que poderia ser resolvido, só por causa da vaidade, aquele negócio, não vou dar o braço a torcer. Se ele não me mandar uma mensagem, eu também não vou mandar. E às vezes a pessoa ama o outro. E quem ama, a gente sofre também. Não existe amor sem sofrimento, né? Nosso Senhor sofreu também porque amou. E quem está disposto a amar, prepara também para sofrer. O livro de Eclesiastes vai falar isso. Meu filho, se você se apresenta para servir a Deus, prepare as suas costas também para os bofetões, né? E, além da oração, do diálogo, outro elemento é a renúncia. Como é importante também, a senhora, como casada, pode até falar muito mais do que eu com propriedade. Quantas vezes a senhora já renunciou à própria vontade para ver, às vezes, a vontade do esposo, para ver a vontade dos filhos, né? Como a renúncia também é importante, né? É verdade, padre. A oração é tudo. A oração fortalece, une, né? E desde quando casei, que nós temos lá em casa o hábito de fazer oração à noite antes de dormir. Os meninos eram pequenos. Aí um dia minha irmã me disse uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Pode falar. Ela disse para mim, você não faz mais nada do que sua obrigação em rezar à noite. Olha. E me deu uma bufetada na cara. E aí eu falei para ela, tá certa, então eu vou começar a rezar mais vezes durante o dia. Ela falou assim, você tem que rezar mais vezes durante o dia. A gente passava por algumas coisas e eu falando para ela, nossa, mas eu faço minhas orações com a família, né? E a gente aprendeu muito isso com as avós, com as mães da gente, que tinham ali seu altar dentro de casa, que tem seu altar dentro de casa, e faziam as orações, e a gente assistia aquilo. Quando menino, você só olhava, né? Mas então passei a ficar como as mães e as avós, né? Que tem hoje um altar dentro de casa e faço minhas orações a todo momento. Obrigatoriamente faço quando levanto, não só mais à noite, mas também cedo. E durante o dia. Durante o dia tenho sempre o pensamento. E Jesus diz, né? Na Bíblia diz que a gente deve e pode rezar a qualquer momento. Sempre. Você não precisa parar para fazer a oração, mas parar mentalmente e fazer a oração com as suas palavras, né, padre? Fazer mentalizando aqueles que a gente ama e até aqueles que a gente tem dificuldade em se relacionar, né? Porque a oração é para todos e especialmente ela se volta para a gente, né? Sem dúvida. A oração, ela tem um texto muito bonito de um autor, até indico para quem está ouvindo, é um autor desconhecido, mas basta colocar no Google, a oração é a luz da alma. Então, ele usa expressões belíssimas, ele compara como a criança chora pelo leite, né? Insiste pelo leite, a nossa alma também chora por Deus, né? A nossa alma deseja Deus, né? O Salmo fala isso, minha alma tem sede de Deus, Salmo 8, e deseja o Deus vivo, né? Como nós desejamos também a oração, né? E nesse texto, a oração à luz da alma, a oração ela funciona como um farol, né? Como uma bússola que vai nos guiando, nos orientando, porque às vezes, como a senhora lembrou no texto introdutório, a gente também se perde, né? Tem muitas coisas que fazem com que a gente distrai. Hoje muitas pessoas estão distraídas. E nosso Senhor agora vai iniciar esse tempo do Advento e é justamente as 4 palavras. Irmãos, ficai atentos, preparai, vigiai, prontidão, né? Eu me lembro esse caso agora, essa cantora jovem que faleceu, Marília Mendonça, e eu penso que às vezes alguém dá alguns sinais, fala, não, ela pensava que ia morrer aquele dia, mas eu acho que não. Ela entrou dentro do avião, alegre também, ia cumprir uma agenda, ia ganhar o cachê dela, o dinheiro dela, e pensava que iria voltar também para casa. Mas a nossa vida, ela é muito incerta. Por isso que a atitude de oração é também essa reserva espiritual que a gente faz. Às vezes até nós também distraímos. Você está com o carro, está quase entrando na reserva, fala, não, vai dar rodando mais um pouquinho.
E às vezes chega um ponto que acabou a gasolina, né? Então a oração, ela é uma antecipação para a gente não ficar na reserva, né? Ter sempre algo para se manter, ter sempre algo no reservatório, né? E a oração, quando se faz o casal, não só como eu estava falando, né, das mães, das avós, mas a oração quando o casal, só o casal, ou juntamente com filhos, netos, faz em conjunto dentro de casa, essa bênção, Padre, ela realmente, a palavra do Senhor ali na hora, ela fortalece demais, ela abençoa, né, porque diz ele, né? Jesus diz que reunidos, quando estiverem em nome dele, sejam um ou sejam muitos, Ele estará presente. Ele estará presente. Não, e essa força, porque às vezes a gente anda numa correria tão grande que às vezes a gente sai cedo todos de casa, né? Eu moro sozinho, mas com outro colega também, mas às vezes a gente encontra à noite. Então eu penso que é muito importante, né, o casal se encontrar pelo menos 3 momentos durante o dia que a senhora colocava. Ao levantar, procurar fazer uma oração. Nas refeições, procurar fazer oração. E antes de ir ao leito, né, de dormir, como é importante a gente agradecer. A gente iniciar o dia falando: Senhor, eu entrego a Ti, eu consagro a Ti essa manhã. Toma conta do meu dia. Eu sei que vão aparecer as coisas difíceis, mas o Senhor toma conta. E agradecer pela refeição e na noite render graças a Deus por tudo de bom que aconteceu. É verdade, Padre. Essa é a força mesmo que a gente precisa para seguir em frente. A força está na gratidão, na oração, que é orar e vigiai, né? Isso. Padre, pode fazer uma bênção para todos que estão nos escutando? Muito bem. Então nós agradecemos, né, a vocês, a Deus, a André Estival, né? Eu já fiz a ela um elogio em outros momentos por esse trabalho que ela vem fazendo. Tantas pessoas já estão comentando na cidade que gosta, como a senhora comunica com alegria, como a senhora comunica com satisfação. E o que me atrai também de poder estar ajudando a senhora é justamente a coerência também de vida. A senhora é uma pessoa verdadeira, autêntica, né, sem falsidade. Eu acho que isso é o caminho. Nosso Senhor, nesse evangelho de hoje, está lembrando: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele faz uma crítica muito dura no Antigo Testamento. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então nós desejamos que todos esses casais tenham o coração voltado para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, fonte de toda graça, de toda bênção, abençoai todos os casais que estão nos assistindo agora, os casais que vão assistir esse vídeo posteriormente, Pai. Fortalecei essas famílias na oração, na renúncia e no diálogo. E quando nós iniciamos aqui também, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, interceda por todas essas famílias para vencer as provações e as dificuldades desta vida, lembrando a palavra do nosso Senhor: no mundo passareis por muitas provações, mas coragem, eu venci o mundo. Desça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo sábado, que nós estaremos aqui novamente em oração com uma leitura do Evangelho. Até lá. Obrigado, gente. E o próximo sábado estaremos aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilha esse vídeo. Manda esse link a outra pessoa. Isso mesmo. Até lá.